Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma aula. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu espero que todos vocês estejam se cuidando. E nós iremos, na aula de hoje, né, discutir sobre a teoria social e a prática do socialismo, né? O que compreende aí os elementos, né, sobre a sociedade e essa prática política e ideológica chamada então de socialismo. Então, gente, vem comigo que eu vou lá discutir com vocês. Contextualizando, então nós vamos aqui fazer, né, aí um apanhado, né, uma análise para vocês então compreender aí as teorias, né, que compreendem os elementos sociais. Surgem as tradições intelectuais no início do século XIX, e aí nós vamos ter então o conservatismo. O que é esse conservatismo? As reviravoltas provocaram profundas perdas e prejuízos à sociedade. Então, dentro desse elemento intelectual aí do início do século XIX, nós temos então essa sociedade conservadora. Depois nós vamos ter aí o liberalismo. As revoluções francesas e a Revolução Industrial inauguraram então uma nova história da humanidade, que seria então uma humanidade mais livre e uma humanidade que tivesse aí o chamado liberalismo econômico, no qual o Estado não ia intervir nem nas decisões individuais do ser humano e nem nas decisões políticas econômicas. Número 3, o socialismo. A Revolução Francesa, gente, ela é um marco sobre os ganhos sociais da humanidade. Mas a Revolução Industrial, gente, ela produziu aqui bastante malefícios imagináveis para a sociedade, né? Aqui, a sociedade, né? A humanidade, ela vai ter ganhos positivos, porém ela vai ter ganhos, né, negativos extremamente, né, aqui imagináveis. Diante, então, das revoluções industrial e francesa, surgem, então, diversas concepções sociológicas. O Claude-Henri Saint-Simon diz o seguinte, que métodos científicos, né, aplicou aqui métodos científicos, problemas sociais e a indústria. E o Charles Fourier, né, era necessário substituir o capitalismo por formas mais iguais, né, de sociedade sectária, né, sociedade de segmentos, né? Então, ambos aí, né, os pensadores, né, vai dizer que a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, ela vai trazer malefício, né, bastante significativo aqui, né, para a sociedade daquele período, daquele momento. O surgimento, então, da sociologia. Primeiro, gente, o que é sociologia? Ela é uma ciência que ela estuda aí os elementos que compreendem a sociedade. Então, ela discute a política social, a cultura, né, aqui, né, todos os elementos que engloba aqui, né, a questão da sociedade. Então, diante das revoluções francesa e industrial, gente, surgem, então, novas concepções sociológicas. Surge, então, um novo jeito de pensar aí a sociedade, porque está surgindo, então, um novo modelo de classe social. O Robert Owen, ele diz o seguinte, que a melhoria na situação da classe trabalhadora deve vir a partir da educação, né? Então, ele vai defender que só é possível os operários, os trabalhadores melhorarem suas condições de vida e suas condições de trabalho e reivindicar os seus direitos a partir do viés da educação. O Pierre Joseph, né, ele vai defender a ideia de priorizar uma organização produtiva que ela seja baseada na autogestão em detrimento do sistema capitalista, né? Então ela vai dizer que os grupos operários, né, devem eles próprios, né, se auto, né, governar, vamos dizer assim, se auto chefiar,
né, seria aí o princípio da associação, né, aqui das organizações em defesa, né, dos trabalhadores. E o Karl Marx, né, ele prioriza o desaparecimento do capitalismo e a necessidade urgente do comunismo. Então, Karl Marx vai criticar ferrenho, né, o capitalismo e vai defender aqui o comunismo, né, que a partir do comunismo nós vamos ter aí como fruto, né, dessa corrente filosófica de pensamento, nós vamos ter então o socialismo. E aí o Karl Marx vai dizer que o capitalismo é que corrompe aqui a sociedade, é que escraviza o operário, é que escraviza, né, o ser humano. As condições sociais, gente, aqui na sociedade industrial emergente. Qual eram as condições, né, do operário, qual eram as condições dos trabalhadores naquele momento? O Karl Polanyi, ele vai dizer o seguinte: a esfera econômica atinge a autonomia, que são leis específicas em relação à esfera social. Ocorre, então, o desaparecimento do pool-law e o favorecimento do mercado de trabalho. Trabalho, terra e moeda são objetivos de transições livres, né? A França, né, as corporações dedicadas à produção do trabalho são abolidas. A Inglaterra surge o movimento dos enclausures, né, aqui, né, dos cercamentos, né, aí como forma de beneficiar até mesmo aí a Revolução Industrial. E com isso, gente, o enclausure ele vai impulsionar aqui um êxodo, né? O enclausure, que seria enclausurar, seria cercar aqui as propriedades privadas, vai fazer com que os camponeses perdem aí a terra e vão ser obrigados, né, a ir para as cidades, né, em busca de trabalho nas indústrias. A circulação maior de moeda, ela permite, então, a individualização do trabalho, né? Aqui, com o aparecimento da moeda com mais facilidade, nós vamos ter, então, aqui um trabalho, né, não mais coletivo, né, mas um trabalho individualizado. Seria cada um por si, né, aqui nessa ideia de pensamento. As condições sociais na sociedade industrial emergente. Como que era, gente, a condição da sociedade no momento em que nós temos aí uma emergente surgimento da sociedade industrial? Deixa eu beber água aqui, gente. Tô com a garganta inflamada, tem que ficar bebendo água o tempo todo. Então, gente, os estudos sociológicos desta época são difusos, descritivos e muito evidentes e românticos. O Emile Zola diz o seguinte: e a descrição da situação social, principalmente a miséria da classe operária. Então ele vai fazer aqui uma reflexão de como se encontrava a sociedade naquele momento, né, aqui em detrimento da Revolução Industrial. Ele vai dizer que a classe, né, social aqui que mais, né, estão prejudicada, né, aqui é a miséria, né, da classe operária. Surge com isso, então, gente, os primeiros estudos de campo, principalmente aqueles pautados no método etnográfico dados as circunstâncias sociais. O Frederic Lepley estuda etnográfico do mundo operário. Então, são filósofos que vai estudar aqui a partir da condição, né, em que o operário se encontra, né? Ele vai dizer que quase que na escravidão e uma situação de miséria muito grande. Então, gente, aquele sonho, né, que leva a sociedade a viver no campo, né, ela vai... Ai, achei que eu ia espirrar agora. Ela vai, então, né, mudar completamente, né? Não é o sonho esperado, né, das classes sociais que saem do campo e vão viver na cidade, né? A situação em que elas são obrigadas, né, aqui a viver, né, é numa situação de miséria. As primeiras sociologias, né, os primeiros estudos sociológicos. O Claude Henry de Rouvron, Conde de Saint-Simon, 1760 a 1825,
ele vai dizer o seguinte: a inutilidade da aristocracia na nova sociedade. Então, ele vai dizer que a aristocracia, que nesse novo modelo de sociedade, ela é uma sociedade inútil. Senhor, nós somos as abelhas, livrai-nos dos zangões. Então, ele vai dizer o seguinte, que os donos, né, aí das empresas são os zangões e os operários são as abelhas. Aí ele vai dizer que a aristocracia freia o progresso. História humana, trabalho material e espiritual, um esforço coletivo. Base da sociedade seria a produção material, a divisão do trabalho, a divisão da propriedade. Mais tarde, Simon, né, passa a criticar os patrões, né, considerando aqui os patrões como parasitas dos trabalhadores, né? Então ele vai dizer que os patrões, eles vivem aí às custas, né, da opressão aqui dos operários. Simon influenciou bastante, né, o Frederick Engels e o Marx, né, assim como o Durkheim. Esses três sociólogos e filósofos, né, aqui, gente, eles vão ser, né, a que vai criar aqui a teoria social, né, a teoria socialista. Marx e a crítica ao capitalismo. Gente, eu vou me esconder aqui um pouquinho, porque tá em cima do texto, tá? Aí agora eu volto, tá? Vou só esconder minha imagem, mas eu tô por aqui, tá? De origem judaica, nasceu na cidade de Trèves, na época era reino da Prússia, e morreu em Londres. O Karl Marx, tá? Nós estamos falando sobre ele. Ele propôs, então, estudar o homem, né, de carne e osso, né? Então, ele propôs aí estudar o homem, né, na sua realidade, né? O ser humano, né? Estudar o homem e a mulher na sua condição e na sua realidade. Ele vai dizer que a razão não é apenas um instrumento para a pressão da realidade, mas também de construção de uma sociedade mais justa, né? Então ele vai dizer que o pensamento racional, ele não deve ser um instrumento que ele aprisiona a realidade das pessoas, mas que as pessoas possam construir uma sociedade mais justa, né, a partir do pensamento racionalista. E aí, gente, ele vai defender a dialética e o materialismo. Dentro dessa dialética e o materialismo, ele influencia, né, o pensamento de George Engels, né, 1770 a 1830. Nós temos aí, então, a tese, a antítese e a síntese, a história das contradições. Ao produzir o homem, produz-se. Né? Então, ele vai dizer que ao construir aqui elementos de uma sociedade mais justa, né, e que essa sociedade, então, pode, né, aqui produzir, né, aqui elementos importantes, né, para compreender a sua condição diante do capitalismo. Né? Então, o Karl Marx vai fazer uma crítica ferrenha, né, com relação aqui ao pensamento capitalista. Voltei, gente. A sociologia de Karl Marx, produção e reprodução. O ato de produzir gera necessidade que são produtos da existência social. A produção cria o consumidor. Então ele vai dizer que o ato de produzir gera em nós necessidades, né, e gera aqui produtos para nossa existência social. Aí ele vai dizer que o produto cria o consumidor. O que é produzido que vai fazer com que surja o consumidor. Se não é produzido, né, determinado item, né, ninguém vai querer, ninguém vai sentir a necessidade, né, de ter aquele produto. A necessidade do produto, gente, só surge quando é produzido e que está disponível no mercado. Aí, diante desse pensamento sociológico de Karl Marx, nós temos, então, as relações sociais de produção significam as formas estabelecidas dos meios de produção e dos produtos. A divisão do trabalho é uma forma de desigualdade social, que decorre da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. Então, ele vai dizer que o trabalho aqui, gente, ele é dividido de forma desigual, porque ele vai dividir a sociedade em trabalho manual e trabalho intelectual. Né? Então,
cada um desempenha aqui um papel, né, social aqui. A estrutura e a superestrutura, conjunto das forças produtivas e das relações sociais de produção constitui a estrutura. Das condições materiais da história, gente, decorre as ideologias políticas, as concepções religiosas, os códigos morais e estéticos, sistemas legais de ensino e de comunicação. Estes são os atributos da superestrutura ou supraestrutura. O materialismo histórico. O modo de produção da vida material, gente, ela condiciona, então, o desenvolvimento da vida social, da vida política e da vida intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser social, né, que inversamente determina a sua consciência. Né? Então, vai dizer que os elementos, né, aqui que corroboram para o surgimento da consciência do homem é em detrimento aqui do seu ser. Né? E ele vai dizer que o seu ser, o seu eu, é construído a partir do ser social. Né? Então, a partir do momento que você compreende o seu papel aqui, né, social, né, é que você vai determinar aqui a sua consciência. Né? A partir do momento que você se relaciona com as pessoas, é que você vai determinar aqui a sua consciência. As classes sociais e a estrutura social. Numa época, gente, em que duas mãos não podem produzir mais do que o que uma boca consome, não existe bases econômicas. O excedente da produção que permite a divisão do trabalho, assim como a apropriação das condições de produção, por parte de alguns membros da comunidade. A existência das classes sociais vincula-se a circunstâncias históricas específicas, nas quais sejam aquelas que a criação de um excedente possibilita a apropriação privada das condições de produção. Então, gente, aqui nós temos então alguns elementos importantes. Primeiro que aqui vai dizer o seguinte, que duas mãos não produzem mais do que o necessário, para que uma boca consuma. Então, nesse pensamento aqui, nessa ideia de construção de pensamento, não deveria existir aí as bases econômicas, como o capitalismo, e aí por diante. E aí ele vai dizer o seguinte, que o socialismo surge a partir do momento, o capitalismo vai surgir a partir dos excedentes da produção. Né? Então, na verdade, eles produzem para que haja excedente, né? Aí ele vai dizer que com isso, então, nós vamos ter a existência das diversas classes sociais que foram sendo construídas ao longo da história. Aí, as classes sociais, a estrutura social. A configuração básica de classes sociais expressa-se no modelo dicotômico. Dicotômico, gente, dicotomia é divisão, tá? Quando eu estou me referindo a dicotomia, eu estou dizendo a divisão. Então, de um lado, nós temos os proprietários, do outro lado, nós temos os possuidores dos meios de produção. Do outro, o que não os possui. Né? Então, aqui vai dizer que nós temos uma divisão de classe social. De um lado, nós temos os proprietários e do outro lado, nós temos os meios de produção, aqueles que detêm o meio de produção. O modo capitalista de produção, gente, é separar cada vez mais o trabalho e os meios de produção. Então, quando nós falamos de modo de produção capitalista, nós estamos falando de classe trabalhadora e meios de produção. E aí, gente, o que acontece? Com isso, vai surgir, então, a luta de classe. Né? O operário aqui vai chegar num certo patamar, né, em que não é possível mais continuar do jeito que está as condições, né, quase que subhumanas aqui na condição de trabalho. Aí nós vamos ter, então, a existência das classes está unida apenas a determinadas fases históricas do desenvolvimento da produção. Então, ele vai dizer aqui que a luta de classe, aqui ao longo da história, elas só estão unidas em determinado momento, né, aqui da produção, né, do desenvolvimento da produção. Aí vai dizer que a luta de classes condiz necessariamente a ditadura do proletariado. Né? O proletariado seria os assalariados. Então, ele vai dizer que a luta de classes, né, ela vai surgir a partir, né, desse modelo de ditadura de proletariado.
que esta mesma ditadura não é mais que uma transição para a abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classe. Então, a ideia da luta de classe aqui, gente, é chegar no patamar. Então, a ideia, né, do socialismo seria isso, era acabar com essa ditadura, né, do determinismo e do capitalismo e criar, abolir as classes sociais, né, que existe uma única classe social, né, em que todos detêm aqui as mesmas condições, né, de trabalho. A economia capitalista. A economia capitalista, gente, é a geração do valor em valor do uso e valor de troca. A mercadoria, ela tem propriedade de satisfazer as necessidades humanas, seja as do estômago ou da fantasia, servindo como meio de subsistência ou de produção. Nós chamamos aqui, então, valor de uso. O que seria essa ideia de valor de uso? Que o produto, a mercadoria, as necessidades humanas, né, ela vai surgir a partir da necessidade. Seja ela necessidade de fome, seja ela necessidade de emoções, né? Então, o produto aqui ele vai ser valorizado de acordo com o uso, né? Então, o que mais será usado, né, é o que mais terá valor. O sistema capitalista, gente, é aquele no qual se aboliu, então, da maneira mais completa possível, a produção com vistas à criação de valores de uso imediato para o consumo do produtor. A riqueza só existe agora como processo social, que se expressa no entrelaçamento da produção e da circulação. Aqui seria, então, o valor de troca, né? O valor de troca dos produtos vai se dar aqui a partir, né, da concepção do sistema capitalista. As forças de trabalho, gente, é uma mercadoria que tem características peculiares. É a única que pode produzir mais riquezas do que seu próprio valor de troca. Lógica das trocas de MDM para DMD. D menor que D. Como é possível? Geração de mais-valia. Né? O que é mais-valia? É você vender, né, a sua força de trabalho. O Marx vai dividir, então, mais-valia em duas dimensões. A mais-valia absoluta e a mais-valia relativa. O marxismo depois de Marx. Três grandes correntes vai surgir aqui, gente, a partir aqui dos escritos filosóficos e sociológicos, né, do Marx. A primeira, gente, aqui ele vai perpetuar a teoria marxista, desviando-a das tradições utópicas, que seria então o socialismo. A segunda corrente aqui orienta-se para um reformismo que apela à ação do Estado. Seria então a reformulação das classes sociais, a reformulação do modelo de Estado. E a terceira corrente aqui lança-se a um verdadeiro lançam-se a uma verdadeira revisão de Marx. Seria então revisionismo. A burocracia e a nação. Termos pouco debatido por Marx, né? Então Marx discutiu pouco essa ideia de burocracia e de nação. O desenvolvimento da burocracia nos países do leste europeu estimulou as análises marxistas sobre esse fenômeno. O termo burocracia foi cunhado essencialmente por Gournay, não é uma criação de Weber. A nação, gente, em uma posição dialética, ora sendo o problema do capitalismo, ora sendo uma entidade real para a marcha aí do socialismo. Então, gente, agora nós vamos discutir o que é capitalismo e o que é socialismo, né? O que compreende aqui, né, essas duas bases, né, de teorias sociopolíticas, né? O capitalismo e o socialismo são correntes, né, ideológicas, né, e políticas. Eu vou trazer eu para cá, tá? Vocês vão me ver aqui embaixo aqui, ó. Aqui, vou ficar bem aqui, ó. O período após a Segunda Guerra Mundial marca a regionalização do espaço mundial em dois sistemas. Né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo fica dividido então, em dois sistemas. De um lado, nós vamos ter o capitalismo, de outro lado, nós vamos ter o socialismo.
os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas, né, a União Soviética, firmaram-se como estados mais poderosos do mundo em termos econômicos e políticos. Os Estados Unidos comandando o bloco capitalista e a União Soviética comandando os países do bloco socialista. Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o mundo fica dividido em dois polos de poder, no qual a parte ocidental fica nas mãos dos Estados Unidos e a parte oriental fica nas mãos, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que era a União Soviética. O capitalismo, gente, então, é um sistema econômico e social que surgiu na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e o século XV, e que foi um sistema que veio para substituir o feudalismo. Então, o capitalismo ele é um sistema social e ele é um sistema econômico que veio, né, aqui surgir, né, para substituir o feudalismo. A burguesia e os proletariados, gente, são duas classes sociais que geram tensões na sociedade capitalista. A partir do surgimento, então, do capitalismo lá no século XI, gente, surgem, então, dois tipos de classes sociais, que seriam os burgueses, né, e os proletariados. Quem são os proletariados? São os assalariados, né? São aqueles que vão vender a sua força de trabalho. Pois a burguesia detém os meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas e terra, e os proletariados, que são os trabalhadores, que muitas vezes são mal pagos e têm direitos trabalhistas negados. Então, nesse modelo social, gente, o trabalhador ele é bastante desprovido de direitos sociais, porque o proletário detém aqui os meios de produção e o trabalhador, né, detém aqui a força de trabalho, seja ela braçal, manual, seja ela intelectual. As fases do capitalismo. Então, o capitalismo, gente, ele foi ao longo do tempo evoluindo aqui, né, de forma sistemática. Então, a primeira fase do capitalismo aqui seria o capitalismo comercial, que ficou marcado durante as grandes navegações a partir do século XV. Então, a partir do momento que os portugueses, os espanhóis, os europeus, né, em si, né, quando eles começam a descobrir novas rotas comerciais e começam a comercializar com outros países, nós vamos ter aí, né, o chamado o capitalismo comercial, né, em detrimento aqui, em surgimento das grandes navegações. Depois nós vamos ter a segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. Aqui o capitalismo industrial, gente, ele vai surgir a partir da Revolução Industrial. Então, no capitalismo industrial, nós vamos ter a introdução das novas tecnologias para ampliar o processo de produção com a utilização das máquinas a vapor. E por último, né, aqui terceira fase, né, nós temos então o capitalismo financeiro, que é o capitalismo que perdura até os dias atuais. Nessa fase, gente, aqui que é a fase atual, ela é marcada então pela integração entre o capital industrial e o capital bancário. Né? Então nós temos aqui, né, uma junção entre a indústria e os bancos, que ficou consolidada, gente, esse capitalismo financeiro, após a Primeira Guerra Mundial, que foi 1914 a 1918. Uma das formas de indústrias garantirem dinheiro para o investimento, gente, é vender cotas de suas empresas. Essas cotas são chamadas de ações, e essas ações são valorizadas, né, de acordo com as bolsas de valores. Então, por exemplo, uma empresa, o dono de uma empresa pega a sua empresa, ele fica com 60% e os outros 40% ele divide em cotas. Ao dividir em cotas, essas cotas são transformadas em ações que são vendidas na Bolsa de Valores para outros investidores. Agora eu vou me levar lá para cima, tá, gente? Aqui, vou ficar bem nesse cantinho aqui agora. Quais são as características do capitalismo? O capitalismo, gente, ele caracteriza pela propriedade privada dos meios de produção. Então, todo o maquinário, toda a forma de produzir está nas mãos da propriedade privada. Nós temos, então, aqui uma economia de mercado, no qual quem vai ditar as regras, o valor aqui, né, dos produtos, aqui é o próprio mercado, né, os próprios consumidores. No capitalismo, gente, gera-se a lei da oferta e da procura.
Então, quem ofertar melhor produto, mais aquele produto vai ser procurado. E aqui tem a livre concorrência, né? Então, qualquer pessoa pode abrir qualquer empresa, né, do lado até mesmo de outra mesma empresa. Aqui o trabalho é assalariado e esse tipo de capitalismo ele é baseado, gente, no lucro, né? É única, exclusivamente, né, aqui em detrimento do lucro. Aí nós temos então que é o mercado, né? Aqui a procura, o preço e a oferta. E aí nós temos aqui uma chave, né? Aviso, propriedade privada, entrada proibida. Essa seria então a ideia de propriedade privada e aquele que detém os meios de produção. Então, numa propriedade privada, gente, ninguém pode entrar, né? Por exemplo, se alguém entrar na minha casa sem a minha autorização, é invasão de propriedade privada. Então, a pessoa ela pode responder criminalmente. Tá? Então, ninguém pode entrar dentro da sua propriedade sem ser convidado. A mais característica do capitalismo, gente, é a que nós temos, então, a acumulação de capitais, e aí isso, gente, vai gerar, então, desigualdade social, porque nós vamos ter um pequeno grupo, né, com grande quantidade de dinheiro, e nós vamos ter um grande grupo aqui, né, de trabalhadores, né, mais pobres, né, mais inferiores. Então, gente, com isso vai surgir então, a classe de renda baixa. Né? Aí nós vamos ter então divisão de classes, classe A, B, C, né, e D. Gente, ó, só para vocês verem aqui, nós temos uma pirâmide, né? O Brasil é pobre. Renda mensal das famílias em porcentagem. Nós temos 1%, gente, aqui de famílias que recebem de quase 14 mil a 30, quase 34 mil. Nós temos 4% da população que ganha entre 6.780 a 13.560. Depois nós temos a terceira classe social, que é o 9% da população, que ganha 3.390 a 6.780. Nós temos 16%, né, que ganha de 2.000 a quase 4.000, 20% que ganha 1.000 a 2.000 e 46% aqui da renda familiar, né, que ganha até 1.356. 66% das famílias, gente, ganha até 2.034. Então, vocês percebem aqui que, né, uma pequena classe social detém, né, aqui, né, grandes quantidades salariais e uma grande quantidade detém pouca quantidade salarial. É igual aqui, ó, você observa essa charge, né? Aqui, uma pessoa rica, né, aqui com um saco de dinheiro, então essa pessoa que detém, né, a maioria das riquezas, enquanto aqui uma pessoa pobre, né, miserável, aqui carregando, né, quase que a sua casa nas costas. E aqui, gente, ó, nós vemos uma desigualdade nítida, né, de um lado uma periferia e de um lado, né, um condomínio aqui extremamente luxuoso, né. Então, olha para vocês verem a desigualdade social presente nessa única imagem aqui. Né? Nessa imagem aqui e na de cima, né? Aqui, gente, nós temos, então, as transnacionais, né? Que são as multinacionais, né? Que hoje a gente não fala mais multinacional, né? Hoje a gente fala transnacional, né? Aí nós temos, então, as transnacionais e as corporações, né? Em várias partes do mundo, né? As empresas aí que detêm, né, a propriedade privada. Aqui, gente, vocês podem ver outras empresas, né, aqui, né, que detêm aqui as marcas, né, Coca-Cola, PepsiCo, P&G, Nestlé, né, Johnson Johnson, Unilever, né, e aí por diante. Agora nós vamos falar do sistema socialista. O sistema socialista, gente, ele é o sistema socialista, gente, ele é um sistema econômico, político e social que propõe aqui a construção de uma sociedade sem classes sociais e sem desigualdade social. Então, o socialismo ele prega a ideia de uma única classe social. O socialismo, gente, ele defende aqui a extinção da propriedade privada, com o Estado passando a controlar a economia e os meios de produção, tentando distribuir de forma justa os bens, os serviços
à população, como saúde, educação, habitação. Então, aqui no socialismo, gente, não prega aqui a divisão de classe social, né? Aqui eles defendem a ideia de não concentração de renda, que a renda deve ser compartilhada de forma igualitária. Quais são as características do socialismo? É uma estatização, né? Então as empresas, né, passarem para as mãos do Estado, uma economia planificada, né, que seja igualitária, uma economia plana, o pleno emprego, né, que todas as classes, que todas as sociedades, né, tenham emprego, e a relação social aqui, né, que não deve existir a divisão de classe social. A experiência russa. A Rússia, gente, foi o primeiro país a adotar o sistema socialista, que ocorreu com a Revolução Russa em 1917. Em 1922, formou-se a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, constituída por 15 países, onde o poder central era em Moscou. Após a Segunda Guerra Mundial, gente, os países do leste europeu e outros da União Soviética, o modelo de governo instaurado na União Soviética não seguiu as propostas originais do socialismo. Então, gente, ficou que é um socialismo utópico e um socialismo real. Seria aquele socialismo que a gente sonha em ter e aquele socialismo que realmente existe. A União Soviética seguiu a ter indicadores sociais semelhantes ao dos países capitalistas ricos. Né? Então, o socialismo não conseguiu, durante muito tempo, garantir, né, aqui os seus ideais. Por isso que eu falei para vocês que nós vamos ter, então, duas divisões aqui de pensamento socialista. Então, nós vamos ter algumas imagens aqui, né, da esquerda para a direita, formada por 15 repúblicas, né, a União Soviética, grandes gastos com armamentos, ideologia marxista, lenista e stalinista, 50 milhões de mortos aqui nesse regime. O mundo capitalista e o mundo socialista. Com isso, gente, o mundo então foi dividido em dois grupos de países, liderado pelos Estados Unidos e outro liderado pela União Soviética. Era o mundo bipolar. Então, na parte que vocês estão de verde é o capitalismo e na parte de vermelho o socialismo, né? Então, o mundo estava dividido em dois grandes blocos de poder. Foi uma guerra indireta entre Estados Unidos e União Soviética pela hegemonia mundial. Né? Então, o socialismo e o capitalismo, gente, estavam brigando aqui para quem é que ia, né, ter aqui, né, o poder, né, mundial. Esse mundo, gente, aqui surgiu durante a Guerra Fria, né? Essa divisão hegemônica aqui, né, durante a Guerra Fria. Os clubes das armas nucleares no mundo. Aqui nós temos, então, quais são os países, né, que possuem armas nucleares. É a Rússia, os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, a China, o Paquistão, a Índia, Israel e Coreia do Norte. Total estimado, gente, de armas nucleares hoje no mundo é de 15.741. Os países, gente, que mais têm armamentos aqui nucleares é a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia tem mais do que os Estados Unidos. Aí nós temos, então, gente, a Europa dividida, né? Então, a Europa foi dividida em Europa Oriental e Europa Ocidental. Na Europa Ocidental, de regime capitalista, e na Europa Oriental, de regime socialista. Durante a Guerra Fria, gente, era comum regionalizar o espaço mundial em 3 mundos. Então, durante a Guerra Fria, nós tínhamos, então, o mundo dividido em primeiro mundo, que eram aqueles países que eram capitalistas, que eram países desenvolvidos e países bastante industrializados. Quais eram esses países? Aqui vou citar só alguns. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Depois nós vamos ter o segundo mundo. Qual é o segundo mundo? O segundo mundo, gente, é formado pelos países socialistas, né, como é o caso da China, da União Soviética e da Polônia. E nós temos, então, o terceiro mundo aqui, que são os países subdesenvolvidos, né, como o caso do Brasil, Marrocos, Bolívia e Egito. O fim da União Soviética. A União Soviética deixou de existir em 1991, mas foi se fragmentando ao longo da década de 80, de 1980,
culminando na falência de Estado, pois este gastava mais dinheiro com armamentos e custeio do regime do que com outros setores da economia, não conseguindo então concorrer com as potências capitalistas. O fim da União Soviética, gente, foi simbolizado pela queda do Muro de Berlim em 1989, né? Então aqui, quando o socialismo então deixou de existir e foi preponderando aqui então o capitalismo. É bem parecido aí com essa teoria da vaca. O que é a teoria da vaca? E aí eu vou terminar com esse slide falando para vocês então da teoria da vaca. A teoria da vaca diz o seguinte: socialismo. No socialismo você tem duas vacas. O governo toma uma e dá para o seu vizinho que não tinha nada. O comunismo. Você tem duas vacas. O governo toma as suas duas vacas e dá a você diariamente um pouco de leite. O fascismo. Você tem duas vacas. O governo toma as suas duas vacas e vende para você o leite. O nazismo. Você tem duas vacas. O governo mata você e te torna e toma as duas vacas. Na burocracia, você tem duas vacas. O governo toma as suas duas, mata uma e joga fora o leite da outra. Na democracia, você tem duas vacas. Vende as duas para o governo, se muda para a cidade e arruma um emprego público. O anarquismo, você tem duas vacas, mata as duas e faz um churrasco. Capitalismo selvagem, você tem duas vacas, vende uma, compra um touro e governa todos os bezerros compra um touro e o governo toma os bezerros como imposto de renda. O petismo, sua vaca sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Então, gente, eu termino aí, né, com essa brincadeirinha aqui, mas fazendo uma análise, né, com esses regimes políticos que foram surgindo aí, né, ao longo do tempo. Então, gente, eu termino com um grande abraço, fique com Deus. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp.